Now if you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry. But baby, there ain't no mountain high, no mountain high enough. Ain't no valley low, no valley low enough. Ain't no river wide, no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá, bem-vindos ao Sintonizando Saúde. É sempre muito bom estar aqui com vocês. E nós estamos na terceira parte de uma série em que o caminho existencial cuidar, na verdade foi um nome que eu dei. E a ideia é procurar chegar até aí desde as suas origens. Então, para isso, nós temos que perceber como funcionamos, o que na verdade nós somos. Nós já falamos o que somos nós, como funcionamos, ainda estamos agora nessa transição para o nosso terceiro programa a respeito disso, né? Haver uma compreensão de que tudo é energia, isso que nos falta. A gente às vezes até fala e tal, mas não tem ideia real do que é isso realmente, né? De que tudo é energia e tanto nós como tudo que existe no universo, né? Tudo é energia e somos feitos da mesma energia, não é? Lá é uma energia que é outra, não existe isso, né? Somos todos feitos dessa mesma energia, né? Energia essa que incessantemente ela se converte em matéria. Essa matéria que a gente olha aqui e tem a impressão de que é uma coisa rígida, intransponível, na verdade é um monte de vazio. E eu sei que isso é difícil, essa compreensão é uma coisa difícil, mas essa é a verdade. E hoje a gente já tem clareza sobre isso, cientificamente falando, né? Então, a ideia é exatamente a gente começar a perceber isso, à medida que, nesse ponto, né? Como em muitas outras coisas, a ciência pode ajudar muito, porque à medida que a gente for descobrindo isso cientificamente, sabendo como a coisa funciona, nós podemos começar a ter uma maior disponibilidade a ver, né, isso, coisas que nós não conseguimos perceber, nós começarmos a tentar perceber através do conhecimento de como é o funcionamento, né? Na verdade, nosso Sol, nós somos um planeta que gira em torno de um Sol, que é uma estrela, né? E assim como o nosso Sol, existem bilhões de outras estrelas dentro de um aglomerado. Eu mostrei isso para vocês, que é a nossa galáxia. Tem uma imagem 1 para vocês já lembrarem isso, né? E dentro dessa galáxia, né? Assim como essa galáxia, existem bilhões de outras galáxias dentro de todo o espaço, né, que é conhecido hoje em dia, porque o que nós já conhecemos é uma coisa infinita, né? Já sabemos que existem bilhões de outras galáxias como essa, e cada galáxia possui bilhões de estrelas dentro dela. O nosso Sol é uma delas. Então, tudo isso, que nem vocês viram agora na segunda imagem que passou rapidinho, isso tudo é energia, né? Nós temos muita energia à nossa volta e nós mesmos somos formados dessa mesma energia, né? Na Bíblia, em João 20, é interessante a gente ver como já se colocava isso, né? Essa questão do ver para crer, né? Tomé teve dificuldade de acreditar que os discípulos tinham visto Jesus Cristo e disse que precisava ver para quê, né? Ele falou claramente: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, se não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e nem puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei, né? E nós funcionamos dessa forma. Nós cremos no que nós vemos, né? E quando Jesus Cristo encontrou novamente os discípulos, ele disse a Tomé que o tocasse e que não fosse mais incrédulo. E disse: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Então, na verdade, nós estamos muito ligados, o nosso paradigma está muito vinculado a nossa percepção sensorial, né? E os nossos sentidos nos enganam,
nos enganam. Se vocês tentarem lembrar coisas, muitos de vocês já devem ter acontecido coisas na vida de vocês em que os sentidos enganaram, né? Existe até um cubo, eu depois posso até trazer para mostrar isso para vocês, algumas coisas muito interessantes, que nós olhamos, vemos uma coisa e não é aquilo, é outra. Ou então, essa do cubo, que em física, eu já vi em palestras de física, o professor usando isso, o cubo que você, dependendo da forma como você olha, uns acham que ele está numa posição e outros acham que está em outra. Então, isso são fatos, os nossos sentidos nos enganam, realmente nos enganam, né? E é necessário para a gente poder realmente sedimentar essa questão da saúde, essa questão do cuidar, do se cuidar, ou até cuidar do outro, ou o pensar, tudo isso necessita. Por que a gente escuta às vezes alguma coisa e está maravilhoso, está ótimo, acredita naquilo, e daqui a pouco já não está mais fazendo nada daquilo, mudou tudo? Porque não está dentro da gente, não é a nossa crença atual, isso tudo que eu estou falando. Nós acreditamos que as coisas são palpáveis e que se eu estou com uma certa doença porque tinha que ser, acabou. Ou então aquela frase que se escuta, essa minha doença é emocional. Como se existisse as que não fossem. Isso não é verdade, né? Não existe alguma coisa que de repente surgiu na matéria sem origem outra nenhuma. Não tem. E se tem uma origem, né? Onde é que foi essa origem então? Mas aí as pessoas não vão à frente nesses questionamentos. Porque se você for, você vai ver que nós não somos só matéria. Nós somos matéria, somos mente, somos alma, né? E nós estamos uma trindade aqui dentro de nós. E, na verdade, essa matéria que a gente fala tanto, né? Ela de matéria, ela tem muito pouco. Ela é uma constante transformação. Então, eu vou passar um vídeo para vocês agora, para que isso fique bem claro. Um vídeo muito bonito, muito legal, de como é imenso o nosso universo e de que nós realmente somos feitos de energia e da mesma energia. Tudo no universo, né, é feito, é uma mudança de matéria e energia, uma transformação de matéria e energia feita dessa mesma energia que está no cósmico, está aqui, está em toda parte, né? Então, vamos assistir o nosso primeiro vídeo, como é que nós surgimos. So, what are we really made of? Dig deep inside the atom, when you'll find tiny particles held together by invisible forces. Everything is made up of tiny packets of energy, born in cosmic furnaces. The atoms that we're made of have negatively charged electrons whirling around a big, bulky nucleus. The quantum theory offers a very different explanation of our world.
universe is made of 12 particles of matter, 4 forces of nature. The universe is made of 12 particles of matter, 4 forces of nature. That's a wonderful and significant story. Suppose that little things behaved very differently than anything big. Nothing's really as it seems. It's so wonderfully different than anything big. The world is a dynamic mess of jingling things. It's hard to believe. The quantum theory is so strange and bizarre. Even Einstein couldn't get his head around it. In the quantum world, the world of particles, nothing is certain. It's a world of probability. The quantum theory offers a very different explanation of our world. The universe is made of 12 particles of matter, 4 forces of nature. The universe is made of 12 particles of matter, 4 forces of nature. That's a wonderful and significant story. It's very hard to imagine all crazy things that things really are like. Electrons act like waves, no they don't exactly. They act like particles, no they don't exactly. We need a theory of everything. Which is still just beyond our grasp. We need a theory of everything. Perhaps the ultimate triumph of science. Offers a very different explanation of our world. The universe is made of 12 particles of matter, 4 forces of nature. The universe is made of 12 particles of matter, 4 forces of nature. That's a wonderful and significant story. I gotta stop somewhere. I'll leave you something to imagine. Bem, o nosso corpo, né, se reconstrói constantemente, né? Vocês assistiram uma explanação mais científica disso. E na parte prática do nosso corpo, ele o tempo todo se reconstrói. A própria medicina já sabe disso e mostra isso, né? Que nossos órgãos têm as nossas moléculas, elas têm um certo prazo, né? Isso já desde dos filósofos antigos, Heráclito, por exemplo, tem a próxima imagem, 535 a.C., ele já dizia, não podemos entrar em um mesmo rio 2 vezes. Eu fiz uma imagem para ele, a imagem 3, não podemos entrar no mesmo rio 2 vezes. Da segunda vez, não seremos mais a mesma pessoa e as águas do rio estão sempre fluindo. Então, na verdade, todo o nosso corpo, ele muda, ele se transmuta, né? Exatamente por causa disso. Quando se escuta isso sem ter um entendimento de como é que funciona a coisa no geral, fica até meio complicado. Mas quando se percebe que, na verdade, o que nós somos é um fluxo de matéria e energia, né? Que nossa matéria, que o nosso corpo é isso, né? Fica mais simples entender isso. Nossa parede, os prazos que eu vou dar, as datas que eu vou dar, o tempo que eu vou dar, na verdade, varia, né? É uma média que varia de pessoa para pessoa, do estado da pessoa também. Mas numa média, uma parede estomacal, ela em 5 dias não é mais a mesma, né? A minha parede estomacal, daqui a 5 dias, ela não tem mais nenhuma célula que tem hoje. Todas as células são novas, são outras, né?
Os tecidos adiposos, as células de gordura, duram 3 semanas. Ou seja, em 3 semanas, todas as nossas células de gordura são outras, são novas. A nossa pele dura 5 semanas. 5 semanas. O nosso esqueleto, né, em 3 meses, já não tem nada do esqueleto antigo. É tudo outra. São todas outras células. A formação é totalmente, né, nova. Né? 98% de todos os átomos, de todas as células do nosso corpo, são totalmente novas em 1 ano. Ou seja, em 1 ano, 98% do meu corpo é todo outro, todo diferente. Daqui a 1 ano, né, eu não vou ter mais nenhuma das células que estão no meu corpo hoje. Vão ser todas outras, todas novas. E aí eu pergunto, se isso é verdade, né, e é verdade, né, a ciência prova isso, por que as doenças se repetem? Se uma pessoa tem uma úlcera estomacal e se a parede estomacal dela em 5 dias não é mais a mesma, mas em 5 dias ela continua com a mesma úlcera e depois ela continua, né? O que aconteceu aí, né? Houve uma memória celular que foi repassada. Essa memória celular não é física, né? Ela não é uma coisa física, porque a parte física já não existe mais. A parte física foi embora. O que ficou foi alguma coisa que não é físico. Daí a explicação simples, quer dizer, uma maneira de conseguir perceber isso para o milagre. Né? E aí eu friso novamente, milagre não é mágica, é bem diferente. Milagre, como já dizia Santo Agostinho, né? Aliás, eu coloquei também ele aqui, a imagem de Santo Agostinho. Os milagres, eles não acontecem em contradição com a natureza, mas apenas em contradição com o que conhecemos da natureza. Né? Isso que temos que compreender. Se você, nesse meio tempo dessa transformação que existe, né, se você consegue alterar o mecanismo energético que está fazendo com que você conserve, que você mantenha aquela doença, a doença vai embora. Na verdade, as tuas células vão embora o tempo todo. Só que a energia que fica ali faz com que as novas surjam com as mesmas questões, com os mesmos problemas. Né? Como diz Einstein, né? É um absurdo total você querer mudanças, né? Numa coisa que se perpetua. Se você continua da mesma forma, você não pode querer mudança. Né? Você tem que alterar. Ele dizia também que você não pode fazer mudanças dentro do mesmo nível do que você causou o problema. Você tem que fazer uma mudança de nível, você tem que fazer uma mudança energética, você tem que mudar, no caso específico, falando a gente aqui da doença em si, né? Você vai ter que mudar o teu modo de pensar, teu modo de agir, né? E isso, né? Esse é o o trunfo de Deus, né? Eu costumo dizer assim, lembrando um pouco Guimarães Rosa. Não adianta o que você fala da boca para fora, não adianta o que você demonstra para o outro. Aliás, o outro é uma das fontes maiores de doença para nós, porque há uma tendência muito grande da vida em função do outro, do que o outro pensa, do que o outro vê, do que o outro acha de mim, né? E, na verdade, tudo isso que eu estou falando antes tem que ser interno, né? Não importa se eu tenho um modo de agir, de repente eu mudo totalmente esse modo, eu faço um mise-en-scène, uma encenação de que eu não sou mais daquele... Mas não mudei por dentro, vai continuar tudo do mesmo jeito. Porque é lá dentro que tem que mudar. Não importa o que o outro pensa de mim, importa o que eu realmente sou. É esse modo meu de ser que faz que eu tenha este ou aquele problema, ou não tenha problema nenhum, ou lide bem com os meus problemas, ou consiga fazer um processo de evolução. Né? Tudo que nós fazemos é sempre uma caminhada. Né? Essa caminhada, ela, na verdade, ela deve ter uma finalidade.
Só que para essa finalidade se concretizar, ela não pode existir em função da finalidade, porque a transformação que vai acontecer para que se atinja alguma coisa, né, vai estar nela própria, ou seja, na própria caminhada. Então, a própria caminhada passa a ser um fim em si mesmo, ou seja, existe o viver. Isso é uma forma, mas que eu não sei, porque a gente fala viver e a gente muitas vezes não sabe o que está falando quando diz viver. Viver é fazer uma caminhada em que você está querendo atingir alguma coisa, mas o atingir não é a tua ideia final, né? Aquela coisa de você ficar fazendo para conseguir resolver. Nós vamos ver isso no final do programa, como é que funciona bem. Você fica fazendo para conseguir aquilo, e quando o conseguir aquilo é a tua meta final e você se impõe toda em cima dela, você normalmente não consegue, né? Agora, quando você tem uma meta, você tem uma coisa clara na sua cabeça, mas você simplesmente coloca toda a existência no teu momento presente, né? Sabendo o que você quer, mas a tua existência está aqui, a tua atenção está para o agora. Aí você consegue realmente percorrer um caminho que vai com certeza chegar àquele final que você quer, né? Mas a tua atenção não pode estar lá. Aquilo ali é o que você deseja, mas não é o que você tem que viver. Porque aí você vai viver com ansiedade, vai viver sempre lá e nunca vai atingir. Essa que é a questão, acaba que nunca atinge, é o que acontece, né? Bom, então, esse processo, voltando ao Santo Agostinho, a questão do milagre, esse processo de cura espontânea, né, ele, na verdade, ele não é um dogma incompreensível, mas um processo natural, que apenas está em contradição do que o nosso paradigma fala, do que o nosso paradigma nos mostra, e que nós criamos, em função disso, uma crença que fica difícil acreditar em milagre, né? Agora, a mecânica quântica, nesse ponto, surgiu, né, como uma bênção. Para mim, foi uma bênção, porque eu comecei a conseguir compreender coisas que eu vislumbrava e percebia, mas não conseguia realmente ver, enxergar, né? E aí você começa a ter alguma coisa... Eu sempre tive um estilo assim, muito acadêmico, meticuloso, de entender, de estudar. E aí ficava difícil você ter essa coisa assim, dessa forma. Mas ela ajudou muito, porque abriu um campo de compreensão, você começa a entender como é que funciona as tuas células, os fótons, como é que funcionam, como é que funciona tudo no universo. Isso ajuda a pessoa a ter essa compreensão. Eu acredito que isso que nós vimos nesses 2 últimos programas talvez tenha ajudado um pouco a conseguir perceber realmente como nós funcionamos, né? E aí eu repito, tá, que milagre não é mágica. Quando você tem uma doença, pega num comprimido, quer tomar aquele comprimido e ficar curado, aí você está querendo que aconteça uma mágica. Aí sim seria uma mágica. E não é assim, né? Porque você está querendo que você mude, né? Sem o que te gera, sem o que você é realmente, a tua essência mude. E aí é mágica, né? Porque é uma ilusão. Mas milagre não é isso, milagre não é mágica. Milagre realmente é uma mudança, é como você começa a viver realmente, né? A fluir junto com essa energia cósmica que abrange tudo, né? Então, eu espero que tenha ficado claro essa visão do que é realmente, de que a energia, ela não só permeia nosso corpo, como ela é todo o nosso corpo, né? E ela passa por um processo de construção e desconstrução o tempo todo, num fluxo contínuo, né? Que nós não percebemos. Essa que é a questão, entendeu? E como nós não percebemos, porque isso não está ao alcance da nossa percepção sensoriais, né? A gente acha que isso não existe, e não é verdade, né? Então, esse processo todo, ele cria no nosso corpo, nós temos no nosso corpo, nesse nosso estado de matéria, que eu quero dizer, nesse corpo material, portais de conexão com essa energia e canais por onde ela se movimenta através do nosso corpo. É o que vocês estão vendo aí. Do lado esquerdo vocês estão vendo esses portais,
centros energéticos, e do lado direito uma imagem bem antiga, né, do livro do Imperador Amarelo, que foi um dos primeiros livros que surgiu sobre os meridianos, que é exatamente os caminhos que essa energia percorre dentro do nosso corpo, né? Inicialmente, nós agora vamos, no programa de hoje, começar a falar sobre os chakras, que é essa imagem da esquerda, né? Vamos começar a entender como é que esses vórtices de energia, como é que essa energia que está no cósmico, como é que ela faz essa troca com o nosso corpo material, como é que isso acontece, né? Nós temos 7 chakras principais, que é o que nós vamos ver, né? E existem outros menores, mas basicamente quando os chakras principais estão funcionando bem, os outros estão funcionando bem, né? Ou se não estão, eles estão num caminho para, se houver algum distúrbio, eu quero dizer, num dos menores, né? E os outros, os 7, estando alinhados, estando como deveriam, né? Eles têm tudo, o chakra menor tem tudo para passar, tem suporte para passar por aquela fase difícil de transição, né? E para se recuperar. Então, por isso se dá realmente esse estudo, se dá mais atenção a esses 7 chakras principais, porque eles são realmente os maiores responsáveis. Nós aí temos uma imagem desses 7 chakras principais, né? E nós vamos falar depois mais detalhadamente sobre eles, sobre cada um deles. Bom, para a gente poder compreender melhor como isso funciona, né? Eu peguei um trecho de um filmezinho, que é a Lenda de Aang, um vídeo, desenho, né? E ele tem é muito interessante para a criança, porque tem um ensinamento muito bom, muito profundo dentro. As coisas que são feitas ali, que estão ditas ali, todas foram estudadas, não foram colocadas aí como se fosse um ensinamento qualquer, não. Aquilo ali teve uma base científica, uma orientação técnica, né? E para ser ensinado como realmente seria. Então, é uma forma legal das crianças começarem a perceber esse mundo energético que circunda delas e que elas têm capacidade de, fluir junto com o que está à volta dela, né? Essa questão, por exemplo, vou dar um exemplo que me veio aqui à cabeça para vocês entenderem. Uma criança que vê um cachorro e tem medo, né? Porque normalmente o adulto ensinou aquilo ali é perigoso, você tem que ter cuidado, pode te morder, né? Esse ensinamento, ele gera temor, ele gera medo. E toda vez que a criança encontrar um cachorro, ela vai sentir medo. Quando ela sente medo, aquela energia de medo que se aposta do corpo dela, né, vai ter uma interação com a aura, nós vamos ver a aura depois, nos próximos programas, vai ter uma interação com a aura daquele animal. E normalmente, se tem uma aura agressiva interagindo com a minha, instintivamente, às vezes não percebo, você às vezes vai a algum lugar, chega naquele lugar, já fica, né? Aquilo ali lhe incomoda, aquilo ali não te faz bem. Aquilo ali é porque a tua aura se deparou com auras que são repulsivas, né? Em outros lugares você vai e você se sente extremamente feliz, extremamente bem. Aquele lugar tá te chamando, tá te aconchegando, né? Porque você ali interagiu com a aura de outras pessoas que são receptivas, que estão bem com a vida, que estão legais, estão felizes, estão alegres. Então, você recebeu aquela interferência e aquela interferência foi boa para você. E ali você se sente bem, não sabe nem porquê, mas o motivo é esse. Então, quando você tem uma energia de medo, você cria uma aura de proteção e repulsão que vai interagir com a do animal e a probabilidade maior é que o animal ataque realmente. Aí você diz assim, tá vendo, eu não falei que ataca? Mas, na verdade, foi a criança que sentiu medo que provocou o ataque. Se você ensinar, olha, você tem que ter precaução.
Se você vê um animal, você procura ficar em paz, ficar tranquilo, respirar fundo. Você pode emanar para o animal uma energia de amor, de carinho. E aí, de repente, e você respeita o direito dele, você não vai lá mexer com ele. Né? Se ele vier até você tranquilo, você sabe que ele não quer te fazer mal. E você pode interagir com ele, com cuidado, você orienta que a criança tenha cuidado, mas você não estimulou o medo. Nós vivemos num mundo de medo. Tudo é motivo de medo. E nós estamos criando as nossas crianças dessa forma, né? Cuidado, aquilo é perigoso. Vai ser perigoso a partir daquele momento, a crença que aquela criança tem é que aquilo é perigoso. Então, mesmo que seja perigoso para o pai ou para a mãe, pode ser que não fosse perigoso para o filho. Por quê? Porque quem está fazendo perigo é a pessoa que está olhando a questão. Se você tem uma crença de que certas coisas fazem outras acontecerem, provavelmente sempre que aquelas coisas acontecem, as outras vão acontecer. Você está atraindo, né? Você vê a luz tua funcionando, tem dois polos, um positivo e um negativo, um atrai o outro. Tudo no universo, né? Uma das forças do universo, eu passei uma imagem para vocês no programa atrás e no filme hoje passou. O universo ele é comandado por 4 forças. 2, a nuclear forte e a nuclear fraca, funcionam dentro do átomo. As outras 2 funcionam aqui, né? Uma é gravidade, vocês sabem, se você joga uma coisa, ela cai, né? A outra é a força eletromagnética, né? Se você bota um ímã perto de alguma coisa de ferro, no caso, ele vai puxar, né? Se você joga a própria energia que eu estava falando, né? Se você não tivesse as 2 correntes positiva e negativa, se você não ligar os 2 fiozinhos lá na tomada, ele não vai funcionar. Então, é essa atração que a gente sabe que existe, mas não compreende nas coisas que estão à nossa volta, acontece no nosso dia a dia. Atraímos aquilo que acreditamos. Do mesmo jeito que a energia funciona, do mesmo jeito que a força eletromagnética atua em todo o universo. É assim que é. Não tem como mudar. Só tem 4 forças no universo todo, não tem mais nenhuma. Tá? Não tem nenhuma outra que diga alguma coisa. Né? E essas forças funcionam em tudo. Né? Os nossos átomos estão aqui, eu estou aqui inteira na frente de vocês, porque eu tenho uma força nuclear forte, uma força nuclear fraca agindo dentro dos meus átomos, senão eu não estava aqui. Né? A coisa se desmanchava toda, nós não existiríamos. Né? A gravidade, nós estamos aqui girando em volta do Sol porque tem a gravidade. E para isso a outra força eletromagnética está atuando também em tudo que acontece à nossa volta, inclusive essa interferência, né? A palavra não seria nem interferência, né? Porque na realidade não é uma interferência. Tudo que acontece à nossa volta acontece em função da nossa crença, do que nós acreditamos. Nós materializamos a nossa existência. Eu sei que é muito difícil. Eu não digo nem compreender já, mas até aceitar isso para poder começar a pensar a respeito, porque a gente está muito impregnada de um monte de outros conceitos. Mas uma melhor forma de começar é se perguntar por quê. Eu gosto muito de colocar isso, já tem aula e tudo. Eu digo, vamos aprender a questionar, Bem, esse videozinho, vocês desculpem, mas o vídeo teve que entrar antes, meu som começou a dar problema. Esse videozinho deu uma boa introdução, né? Vocês ganharam uma boa noção geral de como é que funcionam os nossos chakras. Né? É exatamente dessa forma, quer dizer, no caso específico, ele estava fazendo um desbloqueio de todos eles. Esse desbloqueio, nesse caso, não digamos, que eles funcionassem de uma forma bem melhor, né? Com maior força, em função dele ser um avatar. Mas, no nosso caso específico, o que acontece muitas vezes não é nem a questão, o ideal, eu vou mostrar no próximo programa algumas coisas para vocês, de fazer com que eles funcionem bem, né? Não seria nem no caso de fazer com que eles funcionassem assim super bem para a gente virar seres iluminados, mas no nível básico, porque sem nossos chakras estarem todos funcionando da forma como devem, que seria
A utilidade deles é fazer essa comunicação, essa interação da energia do nosso corpo com a energia do cósmico. Se eles não estiverem fazendo isso adequadamente, nós fatalmente vamos ter um problema de saúde. Quando a pessoa começa a ficar doente, a primeira coisa que começa a dar problema é o funcionamento do chakra, né? Tanto físico como emocional. A pessoa que começa a ter alguma angústia, é algum chakra que não está funcionando como deveria. Então, isso aí é importante que se abra. Se você não fizer nada, mas meditar, fizer com a tua energia flua bem, só isso já vai fazer com que o teu chakras se alinhem e funcionem bem, né? Algumas coisas podem ajudar nesse processo específico, mas tudo que você fizer para entrar em harmonia com a natureza já vai estar alinhando os teus chakras e fazer com que eles funcionem como eles deveriam funcionar. Bom, e os chakras, eles estão associados no nosso corpo a plexos. No nosso corpo nós temos vários plexos, né? Que são uma rede interligada que tem no nosso corpo de vasos, artérias, vasos linfáticos, nervos, né? E onde vários desses nervos se concentram, né? Formam o nosso corpo que se chama de plexo. Então, quando os canais de luz se cruzam 14 vezes em algum local, eles formam os chakras menores que eu falei para vocês, que são 21 chakras menores. E quando esses canais permanentes de luz se cruzam 21 vezes, nós temos os 7 chakras principais. Chakras, na verdade, vamos esperar um pouquinho para as fotos. Chakras, na verdade, eles têm a forma de cones. Eles têm uma rotação, né? E essa rotação é no sentido horário. Quando ele está corretamente indo no sentido horário, ele está absorvendo a energia e se carregando. Se ele começar a ter algum problema, uma das primeiras coisas que acontece é começar a ver a rotação no sentido inverso. Então, o que acontece? Em vez de a energia que está fora vir para dentro, o que acontece é que as crenças que estão dentro, a gente coloca para fora. Então, isso é uma forma de vocês começarem a entender por que a minha crença, de repente, se transforma em realidade. É exatamente, eu promovo a concretização dela na medida em que meu chakra coloca para fora aquela energia que eu estou pensando, que eu estou acreditando, várias coisas, né? Quer dizer, isso tem que ter uma certa força. Uma pessoa que pensa esporadicamente em alguma coisa ruim não vai ter essa formação tão forte dentro. Mas à medida que ela pensa sempre em coisas negativas ou tem crenças firmes e arraigadas em algumas coisas, né? Fatalmente aquilo vai acontecer. Você começa a achar tal lugar perigoso, você acha... Fatalmente você vai projetar isso para fora e provavelmente quando você passar naquele lugar você vai ter algum problema, né? É exatamente de uma forma bem simplificada, tá? Mas é mais ou menos isso que acontece. Bom, esses cones que formam chakras, que são vórtices de energia, eles são exatamente quando esses canais, no caso os 21 canais, se cruzam e formam esses vórtices turbulhantes. Eles são compostos, esses vórtices, de cones menores, né? Cones espiralados também de energia. E para vocês terem uma ideia de como isso funciona, eu coloquei essa imagem número 7, que são os vórtices. Eu estou mostrando aqui para vocês 6 tipos de vórtices que estão mal, né? Que estão funcionando de forma extremamente incorreta, né? Que estão completamente desfigurados. Bom, o primeiro A, ele é um chakra do plexo solar, vocês depois vão ver onde fica o plexo solar, de uma pessoa que tem hérnia hiatal. Ela está com hérnia de hiato, então o que acontece é que um desses vórtices espiralados menores, ele é projetado para fora, tá? Isso são vórtices energéticos que estão nas regiões de cada chakra, né? O B, ele é um chakra próximo a uma região que passou por uma cirurgia. Isso aí é característico naquela parte pós-cirúrgica, que toda cirurgia é um trauma que o corpo sofre. Então, nessa parte pós-cirúrgica, o chakra fica
dessa forma, né? Um dos vórtices ele se desprende dos outros. Isso faz com que toda a energia daquela região próxima, aquele chakra, vai funcionar de forma desconfigurada, o que vai gerar uma série de outros problemas. A pessoa vai ficar mais fraca, a imunidade vai estar ruim, uma série de outras coisas. O chakra C, né, é um chakra completamente desconfigurado. Ele está simplesmente bloqueado de ação, né? Ele está totalmente tomado. E isso pode ter vários motivos. Por vários motivos ele pode ficar... Assim como aquele B, que é normalmente visto em situações pós-cirúrgicas, também pode acontecer dessa forma para outras situações, né? Que é quando um dos vórtices se desprende dos outros. Mas uma das ocasiões em que isso foi observado, é observado sempre em situações pós-cirúrgicas. O D é um chakra que foi completamente dilacerado, está sem o escudo protetor. Então, isso gera muitos problemas, porque a nossa volta, né, como vocês viram, nós somos energia e tudo à nossa volta é energia, e existem uma série, vamos dizer, de habitantes dessa energia que está à nossa volta, que muitas vezes não são habitantes, digamos, bons para a nossa convivência. E a nossa aura é uma forma, a nossos chakras, que vocês vão ver que é o chakra que vai gerar a nossa aura, os nossos corpos astrais, todos os nossos corpos, né, os outros corpos. Então, ela é uma forma de proteção, né? Quanto melhor o chakra está funcionando, mais protegido nós estamos. E quando você tem chakras nessa situação que é o D, né, toda aquela parte aquele escudo protetor, ele simplesmente não existe. Então a pessoa fica à mercê de muitas interferências de coisas externas que estão na energia, principalmente os miasmas, né, que são origem de todas as doenças. Normalmente tem miasmas, a homeopatia estuda isso bem. E esse é um chakra muito encontrado em pessoas que têm câncer, esse chakra D. Tá? O chakra E é o chakra fundamental, que é o primeiro, que fica no nosso cóccix, e ele está deslocado. Uma pessoa que se ligue mais à terra com uma perna do que com a outra, né? E muitas vezes uma pessoa começa a mancar e tal, ela já há muito tempo, né? Eu na rua muitas vezes fiz isso, observar as pessoas caminhando, e você vê claramente que ela está pisando diferente de um lado e do outro, não está igual. E aquilo provavelmente é o desenvolvimento de um problema que ela vai ter na bacia e outros problemas mais graves, né? Mas quando ela começa já a ter essa diferença entre as duas pernas no contato com a terra, o chakra já começa a ficar dessa forma. Ele fica totalmente desalinhado, totalmente vergado, né? Bom, o chakra F é um chakra desfigurado, com parte dele sem a tela protetora e com uma rotação totalmente alterada, né? Então, eu quis com essa imagem, com essas explicações aqui agora, mostrar para vocês que realmente existe, nós não vemos, não temos esse contato visível, existe quem veja, mas o normal não é que se veja esse tipo de coisa, né? Mas está lá. O fato, né, de nós não vermos não quer dizer que não exista. E como já dizia, como Cristo disse para São Tomé, né? Bem-aventurados os que não viram e creram. Então, vocês têm maneiras de ver isso cientificamente, né? A doutora Ana Brennan, por exemplo, ela era uma cientista da NASA quando começou a desenvolver essas pesquisas, e a NASA tinha equipamentos muito potentes por motivos de espionagem. Eu, no próximo programa, posso contar essa história para vocês. Mas, de qualquer forma, ela começou a medir os meridianos, ela tinha essa material, quer dizer, tecnologia suficiente para fazer várias medições, né? Então, não sejamos assim tão fúteis de dizer simplesmente não, isso é bobagem, eu não acredito, mas se realmente está difícil fazer essas coisas baterem com as nossas crenças, vamos procurar pesquisar, saber mais a respeito, em vez de descartar como se não fosse simplesmente verdade.
Eu ia falar sobre as cores, mas vai ficar para o próximo programa, né? Podemos até passar imagens só para vocês terem ideia, porque cada chakra, em função da vibração dele, ele vai vibrar numa cor diferente. Então, no próximo programa nós vamos falar sobre isso e vamos começar com essa questão realmente das cores dos chakras e como é que eles funcionam e como é que eles geram os nossos corpos, nossos outros corpos energéticos, né? Nós vamos agora, então, ver um filmezinho, um videozinho, para terminar o nosso programa, que vai nos lembrar aquilo que eu falei lá no começo, o quanto é necessário viver sem pressa e deixar de lado nossa compulsão à ação, né? Você deve ter, sim, uma meta, um desejo, né, que não seja uma imposição ao cósmico e nem você queira dizer para o cósmico como é que ele vai concretizar aquilo que você quer, né? Senão, provavelmente não vai acontecer, né? Você simplesmente manifesta o seu desejo e deixa que o cósmico mostre para você o caminho. Para a gente poder descobrir qual realmente é o caminho que a gente tem que trilhar, né? A gente tem que estar calmo, tem que agir com calma, de modo que possa fazer a coisa certa, da forma certa, na hora certa. Senão não funciona e a gente não acaba não alcançando, né, realmente o que a gente deseja. Então, vamos ver isso com atenção, no sentido de que uma simples animação cômica, né, ela muitas vezes pode estar espelhando as nossas ações, né? A gente ri e tal, mas vamos depois pensar um pouquinho se a gente não faz isso no nosso dia a dia com muitas coisas, né? Com muitas coisas. Bom, vamos passar então o nosso videozinho.
Vocês viram que isso muitas vezes acontece com a gente. Muitas vezes fazemos malabarismos incríveis que não só nos colocam, não levam a lugar nenhum, né, como ainda nos colocam em dificuldades. E à medida em que eu me transformo, aprendo a viver com tranquilidade e ter a oportunidade, mesmo não controlando o que acontece na minha vida, eu posso ter controle da minha reação do que acontece à minha volta, né? Bom, nós estamos terminando por hoje o nosso programa. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Lembramos que quem tiver interesse na babosa do Frei Romano Zago, nós temos fabricada no Rio Grande do Sul pela ProAloy, que é o composto do aloe vera, que é a babosa, né? O mel e a geleia real, ela já vem pronta. Quem quiser pode entrar em contato comigo, 2237-0720. Tem uma imagem aí, não sei se... E tem também o Lota, né? O Lota e o higienizador lingual, que eu tenho um programa, quem quiser no Facebook pode olhar lá a explicação de como usa, como é que faz, né? Como é que funciona. Bom, eu também entro em contato no mesmo telefone, 2237-0720. Né? Nosso programa vocês podem assistir ao vivo, às sextas-feiras, às 13 horas, né? Logo após o programa Cidade e Comunidade, do Roberto Costa. As reprises são as segundas às 15 horas, às 3 horas da tarde, e quarta às 5 horas da tarde, às 17 horas. Veio agora a imagem da babosa, né? Está lá o telefone, 2237-0720, o vidrinho é esse aí, já vem pronto para tomar, para ser usado, né? Bom, continuando, essa é do Lota e do higienizador lingual, que vocês podem entrar no Facebook, catar lá, tem um programa ensinando como usar, e várias explicações a respeito dos dois. Mas está aí colocando do lado que é útil para muitas coisas e tem dado muitos resultados. E mesmo que não tivesse problemas, para usar normalmente como uma forma de higiene, é uma coisa muito, muito positiva, muito boa, faz com que a gente consiga manter sempre uma boa saúde. Bom, as reprises eu estava falando, segunda-feira às 3 horas da tarde, às 15 horas, ou quarta-feira às 5 horas da tarde, às 17 horas. Essas são as duas reprises oficiais. Muitas vezes, outros dias e outros horários, vocês também podem nos assistir. As perguntas podem ser feitas através do e-mail sintonizandosaude@hotmail.com.br ou através da nossa página no Facebook. Vocês vão lá, procuram Sintonizando Saúde, vocês vão encontrar lá a nossa página. Se vocês curtirem a nossa página, vão ter acesso a todas as informações que a gente coloca sempre. E vão ter acesso também aos nossos programas, que eu tenho colocado o link para poder, para a página do YouTube, para o meu canal no YouTube, onde vocês podem assistir todos os programas que já foram feitos. Para quem não tiver acesso à internet ou para quem preferir escrever, pode fazer uma cartinha e entregar aqui na TV Vila Imperial. E também podem colocar no correio. E Rua Dom Pedro I, 477, CEP 25.610.020. Vocês podem escrever, colocar no correio que ela vai chegar às minhas mãos. O programa pode ser assistido aqui na TV Vila Imperial, canal 19, ou vocês podem entrar na página TV Vila Imperial, que é o www.tvvilaimperial.com.br. E podem também entrar na página no Facebook da TV Vila Imperial. Lá vocês podem assistir também os programas, inclusive através dos dispositivos móveis de vocês. Vocês podem assistir os nossos programas através da página do Facebook. Bem, muito obrigada. Foi muito bom estar aqui com vocês. Paz, saúde, alegria e bem a todos. Now if you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry.